Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 34 minutos, gente. E olha, hoje a gente vai analisar aqui no estúdio, né, a repercussão e o desdobramento desses ataques à democracia que a gente viu acontecer no dia de ontem, né? E assim, eu queria já aqui conversar com vocês, né, passando para vocês que a gente está recebendo aqui a advogada Ingrid Dantas e também a nossa cientista política que sempre está de portas abertas conversando com a gente, Luciana Santana. E é com muita tristeza, bom dia para vocês duas, a gente está com a Luciana Santana através do Skype, que ela se encontra nesse momento em Belo Horizonte, mas olha, é com muita tristeza que eu, infelizmente, hoje me reúno com vocês, né? Há 2 meses, né, a gente se reuniu num momento tão feliz para a gente comemorar a efetivação da democracia aqui no nosso país. Nós 3 estávamos aqui fazendo o acompanhamento da apuração das eleições, segundo turno, fizemos isso no primeiro turno, fizemos isso no segundo turno, e é tão triste hoje a gente ter que se reunir novamente para falar de um ataque à democracia, né, como está acontecendo, como aconteceu no dia de ontem, onde que já se fala que é o pior ataque à democracia desde a ditadura, né? Eu queria iniciar aqui a nossa conversa dando bom dia para vocês, claro, mas perguntando como foi que a gente chegou até aqui, porque não foi uma coisa que aconteceu só ontem, né? A gente sabe que é uma questão que já vem sendo orquestrada há muito tempo. Então, eu queria que você pudesse explicar para a gente, aqui a gente passa a palavra agora para a Ingrid, para que ela possa explicar para a gente como foi que a gente chegou até aqui, afinal de contas. Bom dia a todos, bom dia Porlane, bom dia Luciana, que nos vê aqui na tela. Realmente, estar aqui hoje para falar sobre o momento que nós vivemos ontem, ainda estamos sentindo as suas consequências hoje, na manhã de hoje e ao longo dessa semana, é muito triste, é muito preocupante, é muito grave, sobretudo. Como foi que nós chegamos aqui? Ontem, durante aqueles atos golpistas contra a nossa democracia, porque são atos golpistas e precisam ser qualificados como tal, eu rememorava até uma publicação que eu havia feito na minha rede social em 2021 e que girava em torno, era quase como uma enunciação profética do que eu acreditava e infelizmente nós vimos que iria acontecer hoje. Ontem, no caso, o momento que nós estamos vivendo, eu coloco no hoje mesmo, ele vem sendo construído ao longo dos últimos 4 anos ou até mais, porque não só durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também nos anos anteriores à sua eleição. E gira em torno de uma descredibilização reiterada do nosso sistema eleitoral, das urnas, do resultado democrático que seria obtido através do nosso sistema eleitoral. Ele vem através de um uso massivo de fake news para inflamar paixões, para inflamar cidadãos e jogar o nosso povo contra si mesmo. Então, é uma construção que não é de ontem, não é de uma semana e não vem apenas com a eleição do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ela vem sofrendo, ela é um movimento que se intensificou, eu colocaria nos últimos 6 anos, mas que até eu lembro que na última vez que nós conversamos, ele tem um movimento até anterior, que vem lá com os rolezinhos, ou seja, ele vem sendo construído ao longo dos anos. Infelizmente, chegamos ao momento de ontem, que nos lembra muito também a invasão do Capitólio norte-americana, também um momento muito lamentável do ponto de vista da democracia mundial. Pois é, 2 anos, 2 dias depois, né, a invasão do Capitólio também lá nos Estados Unidos, a gente vê isso acontecer aqui no nosso país. Lu, agora eu passo a palavra para você. No teu ponto de vista como cientista político, o que nos levou até esse exato momento? Bom dia, Porlane, bom dia, Ingrid, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando. Bom, concordo com a Ingrid em vários pontos. Eu acho que a gente não pode acreditar apenas a um momento político, alguns fatos mais recentes, todas essas mobilizações e todos esses atos criminosos que aconteceram ontem em Brasília, né? Se a gente pode pensar aí num pontapé inicial, eles se deram lá em 2013, né, quando efetivamente esses grupos da extrema-direita encontraram um lugar confortável para expor ideias antidemocráticas
e compactuar também com ações aí, inclusive no âmbito institucional, de forma ilegal, né, como aconteceu ao longo de vários processos, inclusive em relação à prisão do ex-presidente Lula, né? Os questionamentos em relação às urnas também já acontecem lá desde 2014, né? Para a gente só refrescar a memória, né, naquela época, ex-candidato à presidência, Aécio Neves, e o PSDB questionaram ali o resultado eleitoral. Então, são vários eventos, vários fatos que fortaleceram, né, esses grupos políticos, né, que levaram Jair Bolsonaro ao poder em 2018 e que, ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, conseguiram articular, né, de uma forma muito coesa, né, essas redes aí, né, na tentativa de atentar contra a democracia, contra as instituições políticas e com a própria conivência do chefe do executivo ali à época, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ontem, quando a gente vê, inclusive, uma postagem do ex-presidente colocando no mesmo patamar outros tipos de contestações, manifestações que aconteceram anteriormente, a gente fica assim tentando buscar ali qual era o balizador, porque, na verdade, a gente não tem história, né, desde a redemocratização, de qualquer tipo de ato atentando os três poderes ao mesmo tempo, de uma forma coordenada e conivente ali, em termos de aparato do Estado, né, como a gente viu a omissão do governo do Distrito Federal e também das forças policiais que naquele momento deveriam garantir a integridade do patrimônio, integridade da democracia. Pois a gente viu, né, Ingrid, que desde que esses grupos, né, começaram a montar seus acampamentos à frente dos quartéis gerais de cada estado, cada município, enfim, eles começaram a pedir intervenção federal. A intervenção federal chegou, né, não com o Bolsonaro no poder, mas com o presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que você explicasse para a gente o que de fato é essa intervenção federal, do ponto de vista jurídico, o que deve acontecer então a partir de agora. Certo, realmente esse clamor por intervenção federal, ele já estava acontecendo, mas não por razões plausíveis do ponto de vista jurídico. E aí eu vou explicar. Aqui no nosso país, a gente tem constitucionalmente uma autonomia dos entes federados. O que isso significa? Que União, estados e municípios, cada qual tem a sua autonomia. Um não intervém no outro. Eles irão ali, do ponto de vista da sua autonomia, legislar e adotar todas as medidas para governar em relação à sua unidade federativa. Essa é a regra. O artigo 34 da Constituição, ele vai dizer, olha, nesses casos, que são 7 incisos elencados, a União, de forma excepcional, ela poderá intervir nos estados e no Distrito Federal. Aí alguém pode perguntar, Ingrid, municípios. União não intervém em municípios, apenas em estados e DF. O estado, se fosse o caso, poderia intervir em município. Só para a gente deixar tudo muito claro. Dentro desses 7 incisos do artigo 34, a gente tem no terceiro, para pôr termo a uma questão que impacte a ordem pública. É o caso que está sendo utilizado pelo Lula, que motivou o decreto de intervenção federal. E aí a gente tem alguns outros desdobramentos. No artigo 36 da nossa Constituição também, que inclusive, pessoal, eu trouxe ela aqui porque ela está precisando ser lembrada, então vamos lembrar da nossa Constituição que precisa ser respeitada. No artigo 36, algumas daquelas hipóteses do 34, elas têm requisitos específicos. Algumas o PGR precisa fazer uma requisição e outras deve haver um pedido do STF. No caso do inciso terceiro, não. Basta que o presidente decrete, ou seja, via decreto, a intervenção. No decreto, precisa estar especificada a amplitude, quais são os atos que serão adotados, inclusive, se for o caso, nomear o interventor. Tudo isso, e o prazo também. Tudo isso o Lula fez? Fez. E agora o que vai acontecer? Esse decreto vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Não é só pela Câmara, não é só pelo Senado, pelo Congresso. Quem preside, nesse caso, o Congresso Nacional, é o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, inclusive, estava viajando, está voltando de forma
excepcional, exatamente para fazer parte desse momento que é de apreciação do decreto de intervenção. E a gente tem um quórum de maioria simples, ou seja, dos presentes, mais um, a gente tem uma decisão para manter a intervenção federal ou não. E aí, Luciana, até para a gente fazer aqui um bate-papo, não sei se você concorda, mas politicamente eu acredito que essa decisão será mantida. Ontem nós assistimos todos estarrecidos ao que houve, foi grave, então e já dialogando com a decisão de hoje do Alexandre de Moraes, do STF, em relação ao afastamento do governador do Distrito Federal, então pela urgência, pela gravidade que envolve a questão, acredito que, havendo, como há de fato, uma situação jurídica que de fato enseja uma intervenção federal e mais um interesse político relevante, inclusive do ponto de vista de manutenção das instituições democráticas, nós devemos ter intervenção federal até o dia 31 de janeiro desse ano. Lu, no teu ponto de vista, foi uma decisão certeira do governo federal, essa intervenção federal? Foi certeira, necessária e realmente precisava ser adotada ali o quanto antes para efetivamente garantir, restabelecer ali a ordem democrática, né? E aí, tentando responder também a provocação e o questionamento da Ingrid, né? Ontem, a própria decisão do Alexandre de Moraes já aparece ali um direcionamento muito claro da posição dos três poderes da República, né? Tanto que hoje eles publicaram uma carta conjunta repudiando todos os atos criminosos que aconteceram ontem e também garantindo esse restabelecimento aí dessa normalidade no país, né? Então, acho que todo esse alinhamento, toda essa articulação aí vai de encontro ao que a maioria e a grande maioria dos políticos, de outras autoridades, que elas têm se posicionado dessa maneira. Então, acho que a votação vai acontecer, a apreciação desse decreto vai acontecer. Acredito que, inclusive, vai ser uma votação muito rápida, né? Já que a gente tem um ambiente muito propício e que exige, né, que essa decisão seja tomada e respaldada pelo Legislativo. Agora, quando a gente fala também, né, sobre questões, vamos falar sobre a questão do ponto de vista jurídico, do possível envolvimento, por exemplo, a possível conivência, digamos assim, das forças da Polícia Militar de Brasília, também do próprio Exército diante dessa situação, o próprio governador do Distrito Federal, enfim. Quando a gente vê essa conivência toda acontecendo, essa possível conivência, como eles devem responder a isso que está acontecendo? Eles precisam também ser responsabilizados, assim como quem está financiando também esses atos? Com certeza, Porlane. Nós temos e irá haver, de fato, uma investigação. A gente vive em um Estado democrático de direito, o que significa que, para haver uma condenação e para que a gente possa, de fato, dizer que houve um crime praticado por uma pessoa, é necessário passar por todo o processo penal que envolve o nosso Estado. Então, há na lei orgânica do DF previsões contra crimes de responsabilidade e será investigado em relação ao governador do DF, ao secretário, ao ex-secretário, agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, também, inclusive, ao próprio diretor da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, vejam que, é claro que a gente tem outros crimes que foram cometidos, a gente pode até conversar sobre isso daqui a pouco, mas em relação a essas autoridades envolvidas, é necessário que haja uma investigação, uma apuração e, conforme se espera, uma condenação, se for o caso, dos agentes públicos envolvidos nesse ato golpista. Muita gente, né? A gente tem visto, Luciana, a gente tem visto subir aí a hashtag, né, nas redes sociais, inclusive, muita gente ainda culpa Bolsonaro, né, por esses atos, né? E muita gente já tem subido a hashtag aí sem anistia. O que a gente deve esperar dessa situação? De fato, teria o ex-presidente realmente buscado anistia nos Estados Unidos?
Antes mesmo, né, dos eventos que aconteceram ontem, já havia essa movimentação, né, já muito mais relacionado aos processos, às denúncias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, a omissão que ele teve em detrimento de várias situações, especialmente na pandemia, né? Então, o que acontece agora, né, com esse novo pedido reiterado nas redes sociais pela não anistia, é justamente a garantia ou a necessidade de que haja responsabilização, não apenas dos atos anteriores, mas também a corresponsabilidade em relação ao acirramento, o tanto que Jair Bolsonaro insuflou movimentos golpistas, antidemocráticos ao longo dos 4 anos que ele esteve à frente ali do Executivo, né? É inconcebível que um chefe do Executivo tenha se comportado da maneira como ele se comportou, inclusive participando de manifestações antidemocráticas ali durante seu mandato. Pois é, gente, só para quem está ligando a televisão agora, né, a Luciana Santana se encontra de BH e conversa com a gente de lá, por isso que ela não está aqui com a gente pessoalmente. Lu, eu queria que você passasse para a gente também como é que está o panorama por aí. Aqui em Minas Gerais, para quem acompanha um pouco mais esse noticiário, já havia aí, desde o final da última semana, uma movimentação e a pedido do prefeito de Belo Horizonte, a desmobilização também das manifestações que aconteciam em frente ao quartel aqui, né? Então, houve uma decisão, inclusive, do Alexandre de Moraes, determinando ali essa desmobilização, e inclusive multando ali empresários que insistiam em manter ali a presença em frente aos quartéis. E hoje já existe aí um esvaziamento total dessas manifestações. O que está sendo organizado hoje são atos em defesa da democracia. Então, a gente deve esperar aí que ao longo do dia a gente tenha essas manifestações de pessoas aí tentando reforçar esse apoio aí às garantias democráticas no país. Tá ok. Olha, a gente viu sendo noticiado, né, em vários veículos da imprensa, o pessoal dando nome a essas pessoas, aos vândalos, aos bolsonaristas, enfim, de terroristas. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, pode de fato ser considerado terrorismo que está acontecendo aqui no nosso país? Uma pergunta muito importante e esclarecedora, Porlane. Está havendo uma confusão do ponto de vista jurídico de atos de terror com terrorismo. O terrorismo no Brasil, ele tem legislação própria. É a Lei 13.260 de 2016. E para que haja uma qualificação dos atos como terrorismo, é necessário, a lei é muito clara no seu artigo 2º, que haja razões de xenofobia, discriminação e preconceito de qualquer natureza. Então, vejo, esses atos que ocorreram ontem, que são atentatórios às instituições democráticas, que têm um caráter golpista, a gente reconheceu, e isso há, de fato, também uma tipificação penal, está lá no nosso Código Penal, é um crime inafiançável e imprescritível, também por dicção constitucional, não se enquadram como terrorismo. Por quê? Porque não guardam em sua essência razões de xenofobia, discriminação ou preconceito. Porém, como eu disse, são crimes, estão tipificados no nosso Código Penal e são imprescritíveis e inafiançáveis. Muito bem, eu queria então encerrar já, eu poderia passar mais tempo aqui conversando com vocês, mandando um abraço aí para a Luciana Santana, que se encontra de BH, diretamente de Minas Gerais, conversando com a gente através do Skype. Lu, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso estúdio. Queria agradecer também a você, Ingrid, pela tua participação, por ter ouvido o nosso chamado e vindo então, infelizmente, como eu já disse aqui no início da nossa entrevista, para uma situação triste e de ataque à nossa democracia, tá bom? Obrigada, Porlane. Obrigada mais uma vez pela interlocução aqui na TV Mar. E a gente segue trabalhando, vivendo esses altos e baixos que fazem parte da democracia e vigilantes para que eles não voltem a acontecer, que a normalidade democrática ela seja restabelecida o quanto antes no nosso país. Muito bem, obrigada, Luciana. Também, Luciana, ainda nos ouve? Ouço sim, Porlane. Pronto. Eu também queria agradecer novamente,
né, o convite. Espero que a gente possa se encontrar num outro momento, né, para discutir efetivamente um governo democrático e respeitado, né, do ponto de vista de legitimidade, inclusive pelos que foram derrotados nas urnas, né, e que a gente possa aí ter um diálogo mais profícuo a respeito dessa situação. Então, queria também agradecer mais uma vez a interlocução da Ingrid e desejar um bom dia para vocês. Bom dia para você também, querida Ingrid, muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.